Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, estamos aqui hoje, um novo episódio do Almoxarifado de Crimes, e hoje nós vamos falar de um crime muito triste, assim, que envolveu muito a comunidade de Bagé, e além de ter envolvido, foi contra uma mulher, né, contra uma jovem advogada de 28 anos, a Ana Laura Borralho. A advogada Ana Laura Borralho Borba, tinha 28 anos na época que aconteceu, e ela foi morta na frente da casa dela, lá no Marechal Floriano, onde ela morava. Ela estava com a família, numa reunião familiar, acho que era um aniversário de alguém, e ela teve uma atitude muito nobre. A Ana Laura, ela foi lá apartar uma briga de um casal que estava passando na frente da casa dela, isso na madrugada, né? E aí elas todas ali, toda a família envolvida que estava ali, tentou acabar com essa briga, né, para ele não agredir uma outra mulher, né? E ela acabou sendo morta por uma situação que foi bem triste, bem horrível. E para esse episódio eu convidei a presidente da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Bagé, Márcia Rochinhas, que ela vai conversar sobre esses números que a gente tem de violência contra a mulher e vamos falar um pouquinho desse caso que envolveu muito a comunidade, né, da OAB, muitos advogados, né, inclusive todo o judiciário estava envolvido nesse caso. E contando um pouquinho dessa história, assim, eu acompanhei desde o início. O crime aconteceu em 2022, em junho de 2022, e o julgamento foi até bem rápido, né? Tramitou muito rápido, porque tão logo a delegada Daniela Barbosa de Borba, que na época era titular da DEAN, da Delegacia Especializada, né, de Atendimento à Mulher, a delegada concluiu o inquérito rápido e conseguiu a prisão preventiva do acusado, que depois foi condenado, né? Ele foi condenado a uma pena bem alta. Mas assim, Márcia, né, é um prazer te ter aqui. Vamos conversar um pouquinho desse caso da Ana Laura. Assim, como tu viu essa situação? Envolveu muito a OAB, né, nisso, por ela ser uma advogada e tão jovem, né? Obrigada, Rochelle, pelo convite. Prazer é todo meu em estar aqui. Infelizmente, falando de um assunto super triste, né, para toda a comunidade bagiense, que foi o assassinato da Ana Laura, uma colega jovem advogada, com toda a vida pela frente, uma vida ceifada. Infelizmente, nos emocionou muito a época. E acho que, como a gente sempre fala, existem lugares onde acontecem algumas fatalidades, tu sempre lembra, né? A gente diz, eu lembro disso, eu estava em tal lugar. E esse domingo da morte da Ana Laura, eu acho que toda a comunidade bagiense sempre vai lembrar, principalmente a advocacia. Isso nos emocionou muito, eu lembro exatamente desse domingo, que eu não tinha acessado as redes sociais, e depois nos grupos da OAB, e a Comissão da Jovem Advocacia, da Mulher Advogada, eu vi que havia um comentado da advogada, né? Fui procurar, então, saber o que tinha acontecido. Então, foi um momento, assim, que eu nem sabia o que fazia primeiro, né? A primeira coisa que a gente resolveu fazer era uma nota em nome da OAB Subseção Bagé, lamentando o ocorrido e falando que a Ana Laura, ela realmente ela tinha esse espírito de advogada, de combater, né, até dos crimes contra a mulher. Exatamente, né? A Ana Laura tinha esse ímpeto contra a violência, era uma advogada que não aceitava injustiças, isso a família mesmo sempre falou que ela sempre defendia
né? É. Então, ela tentou defender. Ela tentou defender uma mulher vítima de violência ali, uma violência que estava acontecendo. E isso custou a vida dela. Então, eu lembro que nós fizemos essa nota, foi repostada por inúmeros veículos de comunicação no estado inteiro. As outras subseções da OAB também nos prestaram apoio, foram solidárias. E outras... por exemplo, a Câmara de Vereadores de Manaus fez uma moção de apoio, né, encaminhou para a OAB Subseção Bagé, demonstrando a indignação com o fato e dando esse suporte, né, para todos. O caso foi muito assim, ó, na época eu acompanhei todo o caso, tá? Eu não estava de plantão, mas eu fiquei sabendo já na manhã de domingo, né, quando tinha acontecido. Tava outra colega minha, até ela me chamou, ela ficou bem preocupada, porque é uma situação assim, quando a gente tem um homicídio e várias tentativas de homicídio, que também foi colocado no inquérito, a gente acaba se envolvendo, envolve toda a redação, envolve todo mundo, né? Porque é um crime bárbaro, ainda mais com uma pessoa que é conhecida da comunidade, né? Que não tem envolvimento com droga, porque geralmente a gente ou é crime passional, né? Ou é um crime com envolvimento com tráfico, infelizmente, é isso. E as vítimas, geralmente, né, desses casos de tráfico, são homens. Então, tu vê uma jovem advogada, né, que perdeu a vida por um crime de assassinato, é uma coisa que acaba que envolve muitas pessoas, né? E ela nem residia mais residia mais ela aqui. Ela veio visitar a família. Tava numa festa de família. E infelizmente aconteceu. E foi um fato horrível. E assim, ó, o que eu me lembro na época, assim, o que aconteceu? Ele, o rapaz, e o acusado, que depois foi condenado, ele e a namorada, a esposa, estavam saindo de uma festa de religião, né? Inclusive ela falou isso também, depois a esposa dele contou lá no júri, né? Eles estavam saindo dessa festa, passaram ali na frente da casa, discutindo, e ele estava brigando muito com ela, e ela só dizia, não vamos voltar, porque ele queria retornar para pegar alguma coisa, né, e tal, e ela não queria voltar. E aí a delegada, quando fez o inquérito, ela chamou ele não quis falar, né, lá no inquérito ele não quis dar depoimento. Só que a mulher contou que foi bem assim, e aí ele começou a brigar com ela, e aquela briga foi tão alta, a discussão foi tão grande, que chamou a atenção da família, que tinha algumas pessoas que já estavam deitadas, inclusive a Ana Laura. A Ana Laura estava deitada já, estava no quarto dela, e ela ouviu a movimentação e toda a discussão. Tinha mais umas 5, 6 pessoas da família ali, e aí eles ouviram aquela discussão, e a irmã da Ana Laura foi a que chamou a atenção do rapaz, dizendo, não, para de brigar com ela, e chamou a moça para perto das grades da casa. Tinha vídeo, inclusive, de tudo isso, eu vi o vídeo, né, eu acompanhei durante um ano, teve um ano e alguns meses até ter o julgamento. E aí, durante todo o julgamento durou o dia inteiro, começou às 8 da manhã, eu me lembro que eu fui para lá, e eu fui sair na noite, e muitos advogados estavam lá, né, eu acho que a comissão da mulher advogada, nós fomos de manhã, eu passei a manhã inteira acompanhando a comissão, depois as outras colegas passaram a tarde, e algumas colegas passaram a madrugada também, até sair, né, a decisão dos jurados. E foi um dever triste, nosso, né, Rochelle, como colegas advogadas, como mulheres, estar presente. No 7º dia do falecimento da Ana Laura, nós fizemos uma oração lá na OAB, colocamos fitas roxas na fachada para simbolizar esse momento da luta que nós temos dentro da OAB, e nós como mulheres advogadas também, pelo fim da violência contra a mulher. Sim. Porque a Ana Laura estava ali defendendo uma mulher vítima de violência, e ela, né, pagou com a própria vida. Essa defesa. E isso é muito mais comum, né, Rochelle, do que a gente imagina. E depois do julgamento da Ana Laura, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, nós fizemos uma faixa, Ana Laura Presente. Ah, que legal. E fizemos uma caminhada da OAB, junto com a família da Ana Laura, até a praça, em frente à Igreja Matriz, a Catedral, isso. E plantamos um IP roxo.
como símbolo do fim pela violência. Né? Eu digo que o envolvimento da comunidade foi muito grande, porque assim, ó, além da defesa dela, da família contra essa moça que estava sofrendo uma violência doméstica do marido, né? Ela tentou defender aquilo, só que ela fez de uma maneira muito ruim que acabou com a vida dela, né? Infelizmente, a Ana Laura, ela acordou, né? Eu acredito que ela acordou já assustada com aquela função que estava, eles discutiam bastante, o cara queria levar a mulher embora, a família não queria, porque com medo de que acabasse agredindo a mulher, matando, né, a esposa dele, e aí a irmã dela ainda tentava, entra aqui, fica aqui, pra moça, e a moça ficou quieta ali durante todo o tempo, ela até nem fala, dá pra ver no vídeo, assim, tudo, e a Ana Laura vem dentro de casa, e a Ana Laura vem com uma arma, né, infelizmente ela trouxe a arma que acabou, que foi a arma que foi utilizada contra ela. E ela tinha curso, né, tinha curso, porte de arma, curso, né, exatamente uma fatalidade. Foi uma tragédia. Uma tragédia, assim. Que ela botou a mão, assim, com a arma pela grade, né? E ele pegou a arma num movimento muito rápido. Muito rápido, foi segundos, assim, a gente via aquilo, foi muito rápido, assim. E no que ele pegou a arma, ele saiu atirando. E no vídeo a gente conseguia ver uma tia dela com o barulho do estampido da munição, assim, que passou perto dela. Ela desmaiou, ela caiu, assim. E aí todo mundo achou que ela tinha sido acertada. E a Ana Laura já estava também, caiu ao mesmo tempo, caiu 2 pessoas ali. E ele seguiu, ele deu mais uns 5, 6 tiros, assim, no entanto que ele foi condenado pelo homicídio da Ana Laura e mais 5 tentativas de homicídio, porque as outras pessoas que estavam ali, ele seguiu atirando, né? Então foi entendido pelo juiz, que inclusive foi o doutor Humberto que presidiu esse júri, porque a Ana Laura, por ser advogada, ela já tinha passado por vários setores de dentro do judiciário. Ela tinha muita amizade com a doutora Naira, que é a presidente do Tribunal do Júri, né, do Salão do Júri aqui de Bagé, e a doutora Naira não presidiu esse julgamento. E assim, ó, o que a OAB se envolveu nesse trabalho? Além de tudo isso que vocês fizeram, de acolhida, né, vocês alertaram mais as advogadas? Como é que foi o trabalho depois dessa fatalidade, Márcia? A comissão da mulher advogada da OAB Subseção Bagé, ela sempre teve esse caráter da pesquisa, né, de envolvimento com a comunidade na informação. Nós realizamos várias palestras, nós vamos à escola, a gente debate esse tema com a comunidade também. Então, isso ficou entre nós durante muito tempo. A Ana Laura se tornou um símbolo da luta pelo fim da violência contra a mulher. Porque nós advogadas, eu sempre digo, quando tu escolhe ser advogado, isso fica intrínseco em ti. A indignação com a violência, a vontade de defender sempre, de estar sempre atento a qualquer forma, né, de violação de direitos. Então, para nós, mulheres advogadas, a Ana Laura mostrou assim que é necessário a gente sempre estar atento. Uma coisa, Rochelle, que nos chamou bastante atenção, e isso foi discutido nas nossas reuniões que nós realizamos na OAB, das colegas advogadas pela Comissão da Mulher, o quanto nas redes sociais, quando foi divulgado isso tudo, muitas pessoas diziam, não dá para defender mulher que está apanhando. Isso nos chocou, Rochelle, bastante. Que daí as pessoas acabam não querendo se envolver, né? As pessoas acabam pensando que, olha, ela estava ali para defender uma mulher, mas acabou pagando com a vida. Viu como não dá para ajudar? Pra se meter. E, na verdade, exatamente o contrário. Com certeza. A gente precisa mostrar que, tudo bem, ninguém jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Com certeza. Né? E uma fatalidade que aconteceu com a Ana Laura. Mas se não fosse a Ana Laura ter defendido, ela com certeza teria sido morta por ele, porque ele estava agredindo ela muito. Com certeza. Então, assim, ela foi... Não tem como tu julgar a vítima que faleceu defendendo uma mulher. Pelo contrário, a gente tem que mostrar, viu como acontece?
viu como ele era violento, porque ele poderia ter atirado para cima, mas ele atirou contra as pessoas. Contra as pessoas. Então havia ali uma intenção diferente. Então isso nos chocou bastante, a gente discutiu bastante nas nossas reuniões esse fato. A gente imagina que, olha, né, a importância de tu denunciar, a importância de falar sobre isso, a importância de ver quando uma mulher está sendo agredida, de realmente fazer alguma coisa por ela, mas não de se omitir. Sim, e foi com certeza. muito, Rochelle, que a gente verificou nas redes sociais as pessoas dizendo, não dá para se meter. É muito triste isso, né? É muito triste, porque a pessoa está precisando de ajuda Com naquele certeza. momento e é Não, e iminente. a mulher, ela se sente impotente ali, sabe? Ela tava ali, ela tava com o marido dela, ela jamais ia esperar que o marido fosse fazer alguma coisa, né? Contra ela ou contra as pessoas que estavam defendendo ela. Com né? certeza. E daí tu imagina, ela já tava naquela situação de uma violência horrível na rua, com as pessoas vendo, né? Talvez buscou socorro e ninguém Com auxiliou, certeza. porque ela gritava. Ela gritava, os outros vizinhos ali até ouviram. Sim. A maioria estava dormindo. Como ele estava acordado, a irmã da Ana Laura foi muito ágil, chamou ela, vamos fazer alguma coisa. Né? Infelizmente, foi uma fatalidade, é bem isso, assim, ó. Porque a Ana Laura tinha porte de arma, ela poderia ter atirado, ela não atirou. Ela fez uma menção, ela fez uma ameaça, né? Isso foi muito triste, porque ele conseguiu pegar aquela arma, né? E acabou que ela foi uma vítima de uma situação que ela poderia ter evitado. Inesperada. A gente, quando vai defender uma pessoa, tu não pensa que pode acontecer alguma coisa certeza. contigo. Tu vai fazer a defesa porque tu vê que a outra pessoa precisa de ti. E isso é o que para nós ficou muito evidente, assim, enquanto a gente ainda tem, enquanto... eu sempre falo, quando tu ocupa um cargo, por exemplo, eu como presidente da OAB, as colegas como membro da comissão da mulher advogada, a gente tem que bater muito nessa tecla. Existe sim, e cada vez mais violência contra a mulher. Muito. E a gente precisa falar sobre esse assunto. Eu tenho a possibilidade da fala, eu vou usar sim para falar que é necessário. E isso que eu estou te falando, nas redes sociais, as pessoas recriminando em de alguma forma a conduta da Ana Laura de defender uma mulher... Ainda culpando ela, né? Violência, né, Rochelle? Não há como transferir para a vítima. Inclusive, né? esse ano nós estamos com um quadro horrível aqui em Bagé, né? Eu faço muitas matérias sobre isso e os números só têm crescido. Infelizmente, a violência contra a mulher é uma crescente. A gente teve esse ano já 2 feminicídios. É muito alto, teve muitos anos que, graças a Deus, não tinha tido. Eu já falei aqui de outros casos de feminicídio, que é muito triste, né? A gente vê. Esse da Ana Laura não foi caracterizado como feminicídio, porque não foi pela condição de mulher, né? Mas como esse homicídio ficou assim, evidente porque foi por causa de uma violência contra a mulher e foi uma outra mulher que acabou morrendo, né? Até inclusive lá o promotor, ele falou no júri, ele disse assim, poderia ter sido a esposa dele que estaria morta, e eu estaria fazendo esse julgamento da mesma maneira, porque ele estava agredindo mulheres, né? Ele matou uma mulher que estava defendendo outra, né? E realmente os números são muito gritantes, né, Márcia? Nós realizamos em 2022 e até virou lei municipal, Rochelle, a campanha Bem Me Quer, que todo estabelecimento tem que ter um cartaz afixado com o Disque Denúncia, o 180. E ótimo. Também com o número da Patrulha Maria da Penha, o número da DEAN, enfim, ótimo. Da forma que a mulher tenha como realizar esse contato se estiver sofrendo uma violência. E o que acontece? Por que nós realizamos essa campanha? Porque nós estávamos saindo da pandemia, as mulheres confinadas em casa com seus agressores, subnotificação de casos, o pessoal diz, durante a pandemia não teve, reduziu. Não, exatamente o contrário, mas como que tu faria? Sem celular, porque quando eles retiram, não deixam usar o celular. Telefone também não. Elas não tinham como sair, acessar as delegacias. Né? Então, casos subnotificados. A mulher está saindo, ela está indo a um restaurante, ela está indo a uma lanchonete.
e ela encontra um selo que nós criamos que diz: Campanha Bem Me Quer, ambiente seguro para mulheres. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós entregamos aquele cartaz nesse ambiente, nós conversamos com o proprietário do estabelecimento, nós conversamos com os garçons, caixas, até nós fomos também em clubes noturnos. Legal. E orientamos. Para quê? É muito diferente de uma mulher estar ali com o agressor do lado. E como ela faz essa denúncia? Sim. Ela vai querer saber onde fica a DEAN? Não. Ela precisa de um suporte imediato. Então, ela precisa que alguém chame a Patrulha Maria da Penha. Então, como ela faz essa abordagem? Tem sinais. Isso é legal, né? Então, através dos sinais, eles identificavam que a mulher estava precisando de socorro. Teve um caso, inclusive, eu vi uma história, foi nos Estados Unidos que aconteceu, que uma mulher ligou para denunciar, ela ligou para o tipo 911 deles lá, que é um disque denúncia aqui, seria como o daqui, é o 180, né? E aí ela ligou e ela disse assim: eu quero uma pizza. E aí o atendente viu o que era aquilo, que era um código. E ela dizia assim: olha, meio rápido, que nós estamos com muita fome e tal. E o marido não desconfiou, porque ela estava sendo agredida. E aí ela falou alguns códigos que eles têm lá, era em formato de como se fosse uma pizzaria. E eles conseguiram salvar ela da morte. Isso é muito importante, a campanha de vocês. Sim, e existem códigos, claro que eu não posso falar quais são os códigos, né? Claro. Mas existem códigos e existem algumas formas de identificar que nós orientamos. E esse selo, agora nós vamos retomar a campanha, agora no mês de novembro também, distribuir mais selos, fazer mais essa conversação. Mais parcerias, né? Exatamente. Mas a partir dessa nossa campanha, foi proposta como lei municipal que todo comércio bagiense tenha, e com certeza já verificaste muitos cartazes por aí. Sim. E nós também entregamos esse cartaz que nós realizamos com todos os números, né, do Disque Denúncia, Patrulha Maria da Penha, a delegacia e até da OAB Subseção Bagé, da Comissão da Mulher Advogada, porque muitas vezes a mulher quer identificar se está sendo vítima, né, até às de vezes uma não violência sabe, doméstica. claro. Ou então como agir, porque é como eu te falei, às vezes ela vai registrar uma ocorrência na DEAN, ela tem a liberdade de ir, mas e quando o agressor não sai? E ela não consegue. E como ela entra em contato e se desvincula de tudo isso depois também? Sim. Porque, Rochelle, é tão complexo isso da violência que nós imaginamos assim: mas se ela não quer, ela denuncia, faz um boletim de ocorrência, ela sai de casa. Mas verifica bem uma situação que a gente sempre fala. Aquela mulher que há 20 anos é casada, o marido não permite que ela trabalhe, que é extremamente violento, que além de ameaçá-la, também ameaça os filhos. Ela não tem renda nenhuma, ela não tem suporte familiar nenhum, ela não nem o psicológico para viver. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um emprego, ela precisa de suporte psicológico, ela precisa de outra escola para as crianças. Ela precisa do ambiente acolhedor no seu todo. Por que muitas vezes a mulher rompe esse ciclo de violência e acaba voltando para ele, Rochelle? Porque ela não encontra o que ela precisa para romper de vez. Então, é tão complexo tudo isso que não há como falar em violência contra a mulher sem falar em toda essa rede de apoio. Com certeza. Não, e o que a gente vê, assim, nesse caso da Ana Laura, o que me chocou muito é as pessoas veem esse julgamento, assim, eu fiz a reportagem e a gente postou lá no jornal e tal, e as pessoas vieram, né, nas nossas redes sociais, né, em tudo ali, inclusive no site, dizendo: ela não tinha que ter se metido, né, ela foi idiota, e alguns até condenando ela por ela ter
né, ter Muito triste. defendido, a irmã ter defendido, ter colocado. Muito então, assim, a triste. gente vê ainda, a característica ainda da sociedade é, vamos deixar assim, porque, a mulher vai voltar com ele, ela vai... Mas eles não sabem da realidade que aquela pessoa está vivendo, né? E que bom que tenhamos pessoas que sempre defendam as outras mulheres, que tenha mais famílias que se envolvam nisso e que tirem aquele ciclo de violência, né? Porque tem outros casos aqui até que eu vou trazer, que teve mulheres com cárcere privado, né, que não podem sair de casa, que são cerceadas até assim, de comer, sabe? Teve Isso casos existe. antigos, é muito triste. Isso existe. E a gente vê assim os números crescentes e ainda tem essa mentalidade, né, Márcia? Infelizmente. Com relação a esses feminicídios que aconteceram, se a gente for fazer um paralelo, Rochelle, muitas vezes as mulheres nem chegaram a fazer o primeiro boletim de ocorrência. Verdade. Então, às vezes... Inclusive, a esposa dele, do condenado, ele foi condenado a mais de 60 anos pelos 5 tentativas de homicídio e o homicídio da Ana Laura, e a esposa dele nunca tinha feito um registro de ocorrência contra ele. Nunca tinha feito nenhum tipo de boletim ou de ter chamado a polícia. Exatamente. Ela nunca tinha feito, porque ela não identificava. Acredito que ela não identificava como violência, né, contra ela. Isso aquilo. é histórico, Rochelle. Isso é histórico. Se nós olharmos o que a gente ouve ainda nos dias de hoje, isso é da história. Que o homem é o proprietário da mulher, que ele é o provedor da casa, então ele manda e a mulher tem que ser obediente. Isso ainda existe. Que triste. É muito triste, mas isso ainda existe. É como se não fosse uma unidade familiar, mas como se ainda fosse, e até o nome mudou, que era o pater família, que hoje não é mais, né? Mas antes existia isso. Por quê? Porque era histórico. Sim, até porque exatamente, era aquela coisa, o provedor é o dono da mulher, né? Exatamente, é o dono da mulher e dos filhos. Então, ele que manda. Se a saia tá curta, ela não pode sair de casa. Se a blusa, né, está mostrando um pouco mais, ele tem o direito de dizer para ela não sair. Então, se criam situações... né, absurdas, que se perpetuam. E são pequenos detalhes que vêm trazendo outras coisas. Uma mulher que pode ser muito submissa e que não identifica violência, quando ela identificar, Rochelle, pode ser que não dê nem tempo de registrar o boletim de ocorrência. Quando ela se rebelar, pode ser vítima de um feminicídio. Não, e aí muitas vezes é tarde demais, né? Tarde demais. Porque daí ela já fez isso, ela não sabe como agir, né? E aí demorou demais e acaba sendo vítima, né? E isso é secar gelo, às vezes, como eu falo, Rochelle. Exatamente. Porque, olha só, nós temos leis muito mais rígidas, nós temos agora o feminicídio, né? Então... Sim, que é uma qualificadora, isso. Né? Que é um crime mais grave. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, que dá um suporte ali social, tem meios, né, de suporte à mulher para romper esse ciclo de violência. O que será que nos falta? Onde será que nós estamos errando ainda? Porque se a gente tem um avanço nas leis, nós temos um avanço na divulgação do conhecimento. Exato. Nós temos delegacias especializadas, como nós temos em Bagé Dean, né? Nós temos a Patrulha Maria da Penha. Hoje nós temos essa tornozeleira eletrônica para o agressor não se aproximar. E a medida protetiva, né? E a medida protetiva, o imediato afastamento do lar. Se tem porte de arma, retira a arma do agressor. Enfim, uma série de medidas, Rochelle. Mas se nós acompanharmos os números do feminicídio, como tu disseste, até metade do ano, 2 mulheres mortas em Bagé. Feminicídio puro e simples, porque ele quis matar. Exatamente. Então, assim, pela condição dela ser mulher. Dele ela ser propriedade dele. Então, isso nos impacta muito, porque... nós avançamos, mas nós não conseguimos barrar essa violência de uma forma que a gente tenha números diminuídos. É verdade. Eu até anotei aqui, assim, uma pesquisa nacional agora, do ano de 2023, do Data Senado, 68% das brasileiras dizem ter uma amiga, familiar ou conhecida que já sofreu violência doméstica. Esse índice é ainda maior entre as tocantinenses, 75%. Nossa.
Acreanas 74% e amazonenses também 74%. E no Rio Grande do Sul, 66%. Ai, é muito alto. É Nossa. muito alto, Rochelle. É muito alto. Então, assim, tipo de violência sofrida, né? Que tem a patrimonial, Sim, sim. A física. Uhum. E a psicológica. Então, a violência sofrida mais predominante nesse grupo, né, de mulheres analisados, é a física com 89%. Nossa. Então, imagina, de todas as mulheres que relatam já saberem de casos de violência, ela era física. Inclusive, isso ele falou no depoimento dele, que ele só depois lá, né, no júri, e aí ele falou que tinha batido na mulher, mas que ele achou, que ele tinha esse direito de bater na mulher dele, porque, né, que ele confessou, não, realmente eu bati, mas eles vieram me xingando, a família da Ana Laura foi xingando. Aí tu imagina a situação que ele acha que estava certo e eles que estavam errados, que foram xingando ele, que foram tentar apartar. É esse tipo de situação, assim, a violência física banalizada. A violência física banalizada e... É o que ele fala, é o que a gente mais escuta falar. Não, mas ela é minha mulher. Né? Eu bati na minha mulher. Eu bati na minha mulher. Ela é minha. E ela é minha. Então, isso é um conceito histórico. E nós agora, assim que nós tivemos a elevação de entrância agora, da comarca de Bagé para a entrância final, um dos nossos pedidos, enquanto OAB, há poucos dias atrás até conversei com a doutora Emanuele, que assumiu a direção do foro, é pleitear uma vara especializada em violência doméstica. Até porque os números são crescentes. Os números, né? são crescentes. Nós precisamos de um atendimento, Rochelle, especializado, que seja voltado exatamente para tudo isso que nós estamos falando, para medidas coercitivas, sócio também econômicas. Sim, até tem uma lei que estava para ser aprovada, que o homem que tiver uma condenação ou, né, medida protetiva vigente, nem assumir cargos de concurso. Na ordem, o bacharel em direito condenado por violência contra a mulher, ele é impedido de ingressar como advogado. Não entra, não ingressa na ordem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Assim fosse em todos os lugares. Exato. Porque a pessoa que eu sempre digo, mas fazem aquele paralelo que não tem nada a ver, né, Rochelle, sobre, mas as mulheres querem direitos iguais e tem leis mais benéficas, mas veja bem, direitos iguais não tem nada a ver com a nossa diferença de força física, do emocional, né? Sim. Então, nós somos diferentes dos homens. Com certeza. Não dá para dizer que uma mulher tem a mesma força física de um homem, ou que não tenha receio de sofrer violência. Se for feito já foi feito várias vezes, e nesse do Data Senado também, qual é o maior medo das mulheres? Andar na rua sozinha à noite. Com certeza. E não é o medo de ser assaltada, é o medo de ser estuprada, de ser agredida. De ser agredida. Exato. Então, existe essa... Então, nós temos que ter uma vara especializada em violência doméstica, porque nós vamos ter todo um arcabouço judiciário voltado para esse fim. E também nós estamos buscando a implementação em Bagé dos grupos reflexivos de gênero. Que onde foram implantados, eles reduziram, Rochelle, a reincidência dos agressores em apenas 20% dos casos. Então, assim, de cada 100 homens, apenas 20 voltaram a agredir. Porque eles já estavam nesse processo Por que isso é importante? Porque os grupos reflexivos, isso vem como uma penalidade, vamos dizer assim, mas uma medida na determinação judicial. Sim. De que além de uma pena ou uma multa, também eles vão ter que frequentar esses grupos reflexivos de gênero. E nesses grupos eles vão ser atendidos por uma psicóloga, eles podem ter todo esse atendimento de conversar sobre. Tá? Que é muito importante. Assistentes sociais para saber. Até para minimizar e para tirar essa ideia machista, né? Para tirar essa... De saber o porquê que ele agrediu. Será que ele vem de um ciclo de violência dentro da casa dele, que ele via no pai e na mãe? O pai agredia a mãe. Conceito, como nós falamos, histórico de tudo isso? Sim. Então,
no momento que ele desabafa, que ele fala, ele pode entender os erros que ele comete naquele relacionamento. Então, é por isso que se chama grupo reflexivo, faz ele refletir o que aconteceu ali. Mas por quê? Vamos conversar, porque às vezes a pessoa não tem nem a possibilidade de expor e conversar e entender os seus erros. Com certeza. Então, é outra medida que nós estamos pleiteando enquanto OAB, junto ao Poder Judiciário aqui local, e esperamos que, no máximo, né, até o ano que vem a gente já esteja com essa estrutura já tenha pronta. Isso. E era isso que eu queria para finalizar, assim, Márcia, pra gente dizer, quando uma mulher se sentir em situação de violência, ela pode procurar a OAB, tem um local, assim, que ela pode ir lá conversar com vocês? Com certeza, Rochelle. A nossa Comissão da Mulher Advogada, ela geralmente trata desses assuntos, é a nossa maior bandeira, digamos assim, de todos esses anos, é debater a violência doméstica. Com certeza. A doutora Maria Vitória Pascotto é uma jovem advogada, estudiosa, ela tem doutorado e mestrado e trabalha nessas condições de pesquisa sobre a violência contra a mulher. E a própria OAB, né? A pessoa vai à OAB e diz, olha, eu gostaria de conversar com a Comissão da Mulher Advogada, porque eu estou, né, com uma dificuldade em entendimento, se eu estou sofrendo violência patrimonial ou psicológica. Nós temos esse canal aberto. Né? E para justamente que as nossas ações não fiquem só dentro da casa, como a gente fala, né? E não fiquem só em ações que a gente projeta e que acaba não colocando em prática. Sim. Que é o essencial para nós. E agora, em novembro, nós teremos um fórum regional na OAB Subseção Bagé, Rochelle, para debater exatamente isso. Nós estamos organizando, vai ser um dia inteiro, já estás convidada para participar conosco. Muito obrigada. Que nós vamos... a questão não é só debater a violência, a questão é ir além. Onde nós estamos pecando? Se nós temos... um poder judiciário com leis mais rígidas, se nós temos uma delegacia especializada para esse atendimento, se nós temos informação, por que as mulheres ainda seguem morrendo? Por que as mulheres ainda são agredidas? Qual é o ponto? Será que está faltando um suporte maior? Até para não acontecer mais o que aconteceu, infelizmente, com a Ana Laura. Exato. Que ela tentou defender e ela acabou perdendo a vida, né? Por um agressor de mulher, né? Uma pessoa que... Uma violência que ninguém deveria sofrer. Que ninguém deveria sofrer. E ela foi defender, né? Ela foi tentar defender uma vida. Uma vida. Exato. Márcia, muito obrigada, tá? Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi né? Meu. E é um assunto muito importante pra gente falar sobre a violência contra a mulher e sobre esse caso da Ana Laura que nos entristece muito, né? É um caso muito triste, mas que nos alerta, né? Digo, a Ana Laura nos serviu para mostrar isso, tudo que aconteceu com ela, nos deixa um legado enorme, né? Do quanto nós somos essenciais para quê? Para combater isso, com certeza. Combater esse ciclo, né? Infelizmente ela pagou com a própria vida uma situação horrível que jamais nós queríamos que tivesse acontecido, mas nos serve de alerta que a violência está ali na nossa porta. É verdade. Obrigada, Márcia. Obrigada, Rochelle. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.